Olá, tudo bem com você? Que Deus continue te abençoando, que os céus continuem abertos sobre a sua vida. Se o seu desejo é pregar, fica comigo. Se o seu desejo é entender mais sobre a pregação, que é a maior missão da igreja, porque a nossa maior missão é pregação. Primeira pregação, depois as construções. Primeira pregação, depois as ONGs. Primeiro a pregação e todas as outras funções que nós tivermos são secundárias. Jesus diz primeiro ide, pregai. É o ide que Jesus nos deu. Agora pregar, você sabe que é um desafio. É por isso que desde criança eu admiro pregadores e ainda continuo admirando, porque é um desafio muito grande pregar. E eu fiz questão de numerar aqui pelo menos 4 pilares, entre as muitas coisas que poderia estar falando com você sobre pregação. Eu fiz questão de numerar aqui pelo menos 4 pilares, e quando você entende sobre os quatro pilares de uma pregação, você passa a ter mais facilidade para preparar o seu sermão, para organizar o seu sermão. Lembrando que tudo isso eu ensino com mais profundidade quando eu tenho a oportunidade de estar em um curso, e os cursos geralmente duram 3, 4 horas no mínimo, cada disciplina, cada matéria, e ainda assim não dá para esgotar todo o assunto. Eu sei que você é acostumado a ouvir pregações, porque se veio aqui no meu vídeo, se veio nos meus canais, já sabe, o que mais tem aqui é pregação. Quando eu não estou pregando, eu estou ensinando alguém a pregar. Eu estou compartilhando o conhecimento. Porque o conhecimento ele é multiplicado quando é compartilhado. Quando você tem medo de compartilhar o seu conhecimento, quando você tem medo de compartilhar aquilo que você sabe, o conhecimento estagna só em você. E isso não funciona. Jesus fez questão de compartilhar conhecimento aqui. Compartilhou 2 coisas que são muito poderosas. A primeira coisa chama-se as instruções. Jesus nos instruiu e depois ele nos informou. Ou instruções e informações são as coisas mais poderosas que existem. Instruções e informações valem mais do que dinheiro. Instruções e informações valem muito mais do que o ouro. Porque cresce quem tem instrução, cresce quem tem informações. Eu sempre fui longe em busca de instruções e de informações. Se eu descubro que tem um ensinador, se eu descubro que tem um mestre em um determinado assunto pelo qual eu tenho interesse e necessidade de aprender, eu não sou de medir os esforços. Eu pego o carro, eu viajo, eu pago avião, eu crio economias. Se for muito caro, eu parcelo, se precisar, eu dou o meu jeito. Mas eu vou em busca da instrução e da informação. A instrução e a informação independente da sua cor de pele. Se você é negro, se você é branco, se você é asiático, se você é rico, se você é pobre. A instrução só tem como gerar transformação na sua vida. E ela sempre vai te transformar em alguém melhor. Então vamos comigo. 4 pilares da pregação. O primeiro pilar aqui chama-se leitura. Vou escrever aqui, ó. Não é o meu forte língua portuguesa. Leitura. Tá aqui, ó. Leitura. A primeira coisa que você precisa levar a sério é a leitura. Vou colocar o número 1 aqui, a leitura. O que é ler? Ler é você tirar o conhecimento do papel ou da imagem e colocar aqui dentro. Colocar dentro de você. Ler é você transformar aquilo que você viu no concreto em algo abstrato, poderoso, mas dentro de você. Lembrando que as leituras que o pregador tem que fazer não se resume somente em leitura bíblica. Não, não. Porque se você ler somente a Bíblia, você vai ter dificuldade até mesmo de interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita em idiomas como o grego, o hebraico, o aramaico, alguns textos, e nós hoje nem acessos a esses idiomas temos como era naquela época. Porque o idioma vai evoluindo, então você precisa ler alguma coisa de hebraico, de grego e de aramaico para você conseguir interpretar a Bíblia. E você vai lembrar que Paulo lia livros. Então você precisa ler a Bíblia, precisa ler livros, precisa ler as pessoas,
precisa ler o seu país, leia o Brasil, se você é brasileiro. Se você está me assistindo em outro país de fala portuguesa, como Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, se você estiver nas ilhas, as ilhas aí na Ilha da Madeira e as outras ilhas que tem próximas, se você estiver em algum outro país, leia esse país que você está. Leia os fatos que está acontecendo, porque um pregador, ele precisa ser bom nesse negócio de leitura, ele precisa ler. Ele tem que ter entendimento. Jesus lia. Você não lembra que Jesus ele pegou o rolo e ele leu em Lucas capítulo de número 4? Ele fez questão de ler. Então leia, porque quando você lê, você cresce, você amplia. E quem lê chega mais longe. Quem lê tem mais conteúdo para passar. O pregador que lê, logicamente, ele vai ser mais querido pela plateia. E às vezes você perde porque você lê pouco. Ou então você decidiu só vou ler a Bíblia, porque só isso basta. Só isso. Só a Bíblia. Está bom? Nada mais que isso. Isso é o tudo. Isso é o suficiente. Você precisa ler os livros. Porque Paulo pediu para que levasse para ele os pergaminhos e também os livros. E ele não descreveu quais eram esses livros. Os títulos dos livros, mas eu entendo que eram livros que acrescentavam conhecimento para ele. Livros de pastores que escreveram para nos ajudar, livros de mestres, doutores, missionários escreveram, e livros biográficos. É fantástico quando você lê livros sobre missionários trabalhando em tribos, em lugares ermos, lugares difíceis, lugares quase que inacessíveis, e lá eles estão. Confesso para você que esses livros biográficos sempre motivaram muito a minha fé e gerando em mim o desejo de também ser um pregador do Evangelho. Então leia outros livros também. Mas não esqueça que a principal leitura sempre será a Bíblia Sagrada. Segundo, você também precisa do segundo pilar, chamado o pilar da interpretação. Porque você está lendo, mas precisa saber interpretar aquilo que está lendo. Porque às vezes as pessoas estão lendo e leem muito, porém interpretam pouco. Então precisa trabalhar para aprender a interpretação. Interpretação. Vamos lá, interpretação. Vou colocar aqui direitinho. Uau, pronto. Eu estou gostando tanto de escrever nessa parede. Interpretação. Leitura e a interpretação. O que é uma interpretação? É uma compreensão do texto. Você precisa compreender. E eu citei aqui algumas ferramentas que você vai usar para a compreensão do texto, para a compreensão daquilo que está escrito. Por exemplo, você quer compreender as Escrituras. É necessário que você, para interpretar as Escrituras, você entenda o que é a cultura judaica. É importante que você também entenda de cultura egípcia, porque os judeus ficaram muito tempo no Egito. É importante que você também entenda da cultura dos assírios, da cultura dos babilônicos. É importante que você entenda sobre os medos e persas, porque a Bíblia fala muito sobre esses assuntos. E você vai lembrar que os judeus passaram por esses lugares. Esses lugares fazem parte da história da Bíblia Sagrada. Principalmente dentro do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, é importante entender da cultura grega e da cultura romana. Porque foi um mundo como esse que o Evangelho surge, rompendo as barreiras e ganhando vidas, trazendo algo novo para aquele povo. Então você precisa ter compreensão. Compreensão é você, interpretação, que é sinônimo de compreensão. E quando você aprende a interpretar, que é decodificar o texto. Porque às vezes o texto está como se fosse dentro de códigos, principalmente para quem não está familiarizado com a Bíblia. Se não tiver habilidades e as ferramentas de interpretação, como dicionários, comentários bíblicos, enciclopédias, e acima de tudo isso, você tem um mestre na palavra. Alguém que estudou mais do que você e que foi capacitado para te ensinar.
Pastor, mas eu não concordo. Se você não concorda, você tem que riscar a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi Deus que deu. Então isso é bíblico. Tem um mestre que vai te orientar durante toda a sua interpretação. E o mestre muitas vezes vai dizer, não está correto, isso aqui não é assim. Precisa ter esse entendimento, vai precisar ler outro livro, vai precisar ter essa outra ferramenta. Depois que você fez a leitura e chegou na interpretação, você agora vai para o nível da organização. A organização. Isso é fantástico. E diga-se de passagem, 90% dos pregadores falham aqui. Os textos não são organizados, os esboços não são organizados. É por isso que alguns pregadores, eles começam a pregar e quando eles terminam de pregar, vocês não sabem. Ninguém sabe quase nada do que ele passou, a não ser o que ele começou e que ele foi pregando, e foi pregando, e foi pregando porque faltou organização. Para você ter organização, você tem que ter uma mente sistêmica. Porque não é no papel que você coloca a organização. A organização primeiro tem que partir da mente. Você precisa ter uma mente que não aceita as coisas desorganizadas. Você precisa ter uma mente que pense tudo em sistemas. Sistemas organizados. Todos os sistemas em ordem. Por exemplo, uma mente que pensa em 3. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu vou interpretar agora João 3,16. Olha, a minha mente é sistêmica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então você ficar falando do texto, não do verso. Eu preciso organizar. Gente, tem 3 coisas maravilhosas que Deus faz por nós. E olha como é fácil, não estou usando nada, só a mente. Começa pelos verbos. Primeiro Deus amou o mundo. Ele amou o verbo amar. Ele amou o mundo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Deus amou o mundo de tal maneira. Segunda coisa que Deus fez, Ele deu o seu Filho. E Ele deu o seu Filho para quem? Para que todo aquele que nele crer, Ele deu o seu Filho com a intenção de nos dar vida eterna. 3 coisas: Deus nos ama, Deus nos dá o seu Filho e Deus quer que nós creiamos para ter a vida eterna. Então Deus também nos dá a vida eterna. Deus nos dá amor, Deus nos dá o seu Filho e Deus nos dá a vida eterna. Olha como não é difícil você pensar as coisas organizadamente. Organizado, tem que organizar. Para que as pessoas entendam, quando terminar o culto, ou antes mesmo que o culto termine, alguém possa pegar uma caneta e um papel e ir anotando aquilo que você está falando. E anotando as suas ideias, porque isso é poderoso. Uma pregação organizada. Essa organização é o que nós chamamos de esboço. Você fazer um esboço. E lembra que são 3 tipos de esboços que nós mais utilizamos. O primeiro tipo de esboço que nós utilizamos é o temático. Segundo, textual. E o terceiro, o expositivo. Lembrando que o terceiro é muito difícil de ser pregado. Estou falando sério, muito difícil. Se você não tiver instruções e formação, você não vai conseguir pregar. E ele é difícil de ser pregado não só por causa do pregador, também por causa do auditório. O auditório que vai ouvir um sermão expositivo, ele tem que estar preparado para esse tipo de sermão. Um auditório muito inquieto, um auditório muito agitado, um auditório desatento, jamais vai conseguir entender um sermão expositivo. Porque vai cansar o pregador fazer exposição bíblica para um auditório que não está interessado em ouvir, um auditório agitado, que o povo levanta toda hora e conversa toda hora, vai se perder enquanto a exposição da palavra de Deus está sendo feita. Em quarto lugar, depois que você já leu o texto, depois que você interpretou o texto, compreendeu o texto, teve a compreensão profunda e maravilhosa do texto, você organizou o seu sermão, então, leitura, interpretação, organização, que aqui seria o esboço,
Agora você vem exatamente para cá, ó, pregação. A pregação. É aqui que você vem. Pregação. Vamos lá. Deixa eu me abaixar aqui. Pronto, pregação. Então você vem para a pregação. E é na hora de pregar que surge um grande desafio. É na hora de pregar que o pregador precisa estar atento à velocidade da pregação. Ele precisa estar atento à sua voz. Ele precisa estar atento, pelo menos, a 5 coisas que eu vou destacar aqui. Ó. Sua postura, porque a sua postura está pregando. Se é um pregador que não tem postura de homem de Deus, se é uma pregadora que não tem postura de mulher de Deus, postura de pregador, postura de homem e mulher espiritual, isso vai dar um problema. E as pessoas vão perder o interesse por tudo isso que foi feito nos bastidores. Por incrível que pareça, essa parte aqui é a mais poderosa, que é a pregação. Porque essa daqui é visível para todo mundo. E se essa parte aqui não for bem feita, ela vai esconder toda essa daqui, ó. Porque, por exemplo, no sermão expositivo, para fazer tudo isso daqui, ó, leitura, interpretação, a organização, se gasta mais de 30 horas, às vezes 40 horas, às vezes dias ou semanas, meses, para chegar, montar toda essa estrutura aqui, a leitura, a interpretação, a organização, que é o esboço. Aí quando chega na pregação, o pregador não tem habilidade. Aí é como se ele estivesse jogando toda essa parte aqui por água abaixo. Então precisa ter postura, as emoções equilibradas, a sua alma tem que estar bem. Lembrando que Jesus, ele levantou Paulo, chamou Paulo, e Paulo foi um grande pregador. Paulo disse, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós somos constituídos de espírito, de alma e de corpo. Então grava, espírito, alma e corpo. Então temos que cuidar da alma na pregação. Cuidado com os gestos, porque os gestos representam 55% de toda a sua comunicação. É gestos. E há especialistas em comunicação que já defendem que vai além dos 70%. Então precisa saber gesticular os gestos da cabeça, os gestos dos ombros, os gestos dos braços, das mãos, do dedo, e por aí vai, dos dedos, e por aí vai. Tem que tomar cuidado com a sua voz. A voz precisa ser boa. Não pode ser uma voz que cansa a plateia, que hipnotiza a plateia, que gera desânimo na plateia. A sua voz tem que chegar bem. Até porque o maior elemento do cristianismo chama-se fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. Se as pessoas não ouvirem bem a sua voz, elas não vão conseguir crer naquilo que está sendo pregado. E em quinto lugar, o vocabulário. O seu vocabulário precisa atingir todas as pessoas. Seu vocabulário precisa ser semelhante ao de Jonas. Ele pregou uma mensagem que alcançou os ricos, a classe média, se tinha classe média lá, e a classe pobre, os miseráveis. Jonas alcançou todo mundo com uma pregação, porque o seu vocabulário alcançava essas pessoas. Um vocabulário como o de Jesus, o mesmo que Jesus pregava para as mulheres, ele pregava para os homens. O mesmo que Jesus pregava para os pescadores, ele anunciava para o senador, para o príncipe Nicodemos, e todos entendiam, porque o vocabulário de Jesus era acessível. Então lembra, leitura, interpretação, organização e depois vem a pregação. Aqui estão os 4 pilares da pregação, sendo a pregação o 4º pilar desse. Que Deus continue te abençoando, você que tem o desejo de estudar mais sobre o assunto, me procure, me chame, acompanhe meus cursos, acompanhe.